Vamos lá então. Interface gráfica do Excel. Vamos começar pela 2010, pela interface do 2010. Por que não 2007, 2003? Então vamos lá na história. Office 2003. Até o 2003 era menu, barra de menus. Aqui, ó, barra de menus. A partir do 2007 é faixa de opções, ou ribbon, que é a tendência da Microsoft. Hoje, inclusive, o Windows 10 também traz o conceito de ribbon, que é uma faixa aqui em cima. A gente vai mostrar. O 2010 é um dos mais cobrados em prova. É o clichêzão. 2013 aparece por vezes, mas não é tanto. E o 2016 hoje está quase que equilibrado com 2010. Tá, Fabiano, beleza, mas qual que é o estudo? Aqui que está a questão. Em relação a Excel, qualquer versão vai te atender. Se você é das antigas como eu e domina aquele Excel lá que foi lançado no Windows 95, se você domina realmente, conhece funções, conhece os operandos, operadores e tudo mais, hoje você faria uma prova no 2016 tranquilamente. Porque o quente do Excel, o pesado nas provas, está na spreadsheet, que é a folha de cálculos. Então, essa parte de interface, ela não é o ponto mais importante que você deve preocupar. Dedique a sua energia na folha de cálculos. Percebam que do 2010 para o 2016, nem diferença tem. Uma pequena aqui, ó, que é um recursozinho para você descobrir alguma coisa a mais, você coloca uma pergunta direto aqui, ó, e já cai direto no tutorial. É tipo um F1, uma ajuda. Diga-me o que você deseja fazer. Outra diferença, exibição, exibição. Aqui apareceu exibir. Olha que diferença que faz isso. E outra coisa, pessoal, o Word geralmente pega um pouquinho mais pesado em faixa de opções, porque é um editor de texto e as ferramentas estão aqui em cima. Mas Excel não, a questão do Excel é na folha de cálculos. Então, no mais, vocês vão perceber que está aqui o arquivo, que é o Backstage, é o que está por trás ali para fazer algumas configurações. E no mais, página inicial, olha lá, página inicial, inserir, layout da página. Enfim, sem muita delonga, Excel pode estudar a versão que você tem aí, tranquilamente. Isso que apareceu aqui em cima agora é a faixa de opções. Ela é dividida em 3 partes, que eu chamo de G, G, T. Guias, grupos e tarefas. As guias, elas trazem vários grupos. Por exemplo, a guia página inicial. Tem o grupo área de transferência, o grupo fonte, para você realizar suas formatações, alinhamento, mesclar, quebrar automaticamente, centralizar e tudo mais, número, estilos, células e edição. Esses são os grupos da página inicial, ou seja, guia página inicial, grupos. E as tarefas? As tarefas estão aqui. Por exemplo, o número está aqui, ó, as tarefazinhas dela aqui, ó. Colocar casa decimal, enfim, tem as tarefas ali. Esse é o conceito clássico das grandes bancas. Agora tem banca pequena que chama isso de orelha, chama de aba, mas o nome técnico são esses 3 nomes que eu falei: guias, grupos e tarefas. Mas o que é que você deve preocupar então com o Excel? É isso aqui, ó. É a spreadsheet. Spreadsheet, começa com S. Por isso é XLS. Opa, XLX não, XLS. Vou fazer de novo, vou tentar de novo. XLS de spreadsheet. E aparece um X agora na nova extensão, dos mais novos, que são mais recursos, a plataforma ficou mais leve, os arquivos são mais compactados. Esse X aqui veio para implementar mais recursos. Então, esse, por exemplo, você vai salvar, a extensão padrão é XLSX. E o S de spreadsheet, que é a folha de cálculo. Tudo isso que eu estou falando, você vai aproveitar para a prova. Tudo que eu estou falando aqui, eu retiro de conceitos de provas. Então, vamos lá. Aqui está a interface. Esses nomes, dá um print nessa tela e memoriza esses nomes. Geralmente, todo mundo já conhece isso. Principalmente linhas e colunas, células, que está aqui, ó. A coluna está aqui, a linha está aqui. O encontro de uma linha com uma coluna é uma célula. Aqui tem a caixa de nome, onde tem o endereço da célula. E aqui a barra de fórmulas, onde você vai entrar com as suas informações. Você pode digitar direto aqui ou direto na célula. E a famosa faixa de opções. Algumas provas cobram isso aqui, para você
numerar a primeira coluna com a coluna da direita com a da esquerda. É meio trocado aqui, né, a câmera. É isso aí mesmo. Pega uma coluna e associa com a outra. Já cobrou isso aqui em algumas provas. Bem simples. Bom, a gente viu então já falamos sobre qual versão devo estudar e a interface, essa visão geral. Faixa de opções dividida em 3 partes e a spreadsheet. É aqui na folha de cálculos que a coisa acontece, que é onde você tem que dedicar a maior parte dos seus estudos. Então, vamos entender uma coisa. Base de tudo, quais dados o Excel reconhece? Ele reconhece 3 dados, basicamente. Só isso, eu consigo fazer tanta coisa nele, do mais amplo para o mais específico, eu sempre falo isso. De forma ampla, ele reconhece 3 dados. Quais são eles? Texto, número e funções. Vamos lá no Excel dar uma olhada nisso. Perceba o seguinte, vou digitar aqui um texto. Fabiano, dei Enter. O texto permaneceu de forma nativa nas configurações padrões à esquerda da planilha, da sua folha de cálculos. Então ele entendeu como texto. Se ele entendesse como número, ele jogaria para a direita. Vou escrever outro texto aqui. Abriu. Permanece à esquerda. Agora vou digitar um número aqui, 100. Quando eu der Enter, ele vai entender, ele vai interpretar, vai reconhecer como número e vai jogar para a direita. Agora eu vou colocar aqui 10, ponto. Esse separador de milhar, se eu colocar dessa forma, aqui não tem um milhar. Então ele vai entender como texto. Vou dar um Enter aqui, ó. Ah, Fabiano, mas 10 é número. Nesse ponto aqui, se te perguntar na prova, ele reconheceu como texto. Agora, se eu colocar aqui 1000, 1.000, ele já entende como milhar, aí sim, joga para o lado de cá. Separador do Excel é vírgula, 45,6. Aí sim, vai entender como número também. E o terceiro, função. Imagina agora que eu vou entrar com a função soma. Vamos começar com a função bem simples. Soma e vou somar valor 100 com o valor 1000, aciono CTRL para seleção alternada e o valor 45,6. Perceberam que apareceu ponto e vírgula aqui? Referência lado a lado. A gente vai trabalhar operadores hoje. Diferente de 2 pontos, que é o intervalo inteiro. Então, vou dar um Enter. Não preciso fechar o parênteses nesse caso aqui. Se eu der um Enter, ele já vai confirmar direto. Ele retornou para mim o valor. Dá uma olhada. 1146 foi feita a soma. Então, como que eu sei que ele reconheceu que isso aqui é uma função? Porque ele vai substituir a função pelo seu resultado ou por um erro. Se eu digitar alguma coisa errada aqui, vamos tentar colocar um erro aqui. Não aceitou como erro. Vamos colocar um erro aqui mais grotesco. Retornou um erro. Vamos dar uma olhada qual erro foi. Erro de nome inválido. Ajuda sobre esse erro e tudo mais. Então ele sabe que eu estou tentando colocar uma função e deu erro aqui na função. Vamos apagar então. Beleza. Posso configurar para que ele mostre a função e não o resultado? Posso, mas as provas falam o que lá no cabeçalho? Considerando as configurações, padrões do aplicativo, faça a seguinte questão. Então não se preocupe com formatações extras, com recursos que alteram a configuração padrão. Porque via de regra, as provas pedem na configuração padrão. Por que disso? Para evitar recurso, porque basicamente na informática você pode tudo. Está na página 226, vamos dar um pulinho lá. Aqui a função que a gente vai trabalhar hoje, bem detalhada. Página 226. Tudo que a gente falou até agora está aqui, de forma até um pouco mais ampla. Texto à esquerda, número à direita, a função está aqui, quando você der um Enter, ela vai retornar o resultado e some, e algumas observações que eu falei de configuração padrão. Agora entrou uma pequena variação. Você pode, como eu falei, criar uma intervenção e armazenar o número como texto. E como que isso é feito? Vamos lá no Excel, né? Mostrar. Eu quero mudar agora a forma que o Excel interpreta isso. Eu quero que ele olhe para esse 1000 aí e fale, isso é texto. O que eu faço então? Coloco um apóstrofo. Aqui, ó, apóstrofo. Tem que editar primeiro, né, professor? Me ajuda aí. O apóstrofo aqui no começo. Vou dar um Enter. Jogou para a esquerda. E vai me retornar aqui, ó. Vai me dar aqui uma opção. Tem um sinal aqui falando que tem alguma coisa errada. Aí ele vai me dar um alerta. O número nesta célula é formatado como texto
ou precedido de um apóstrofo. Ele está reconhecendo como texto. Tá mesmo? Tem certeza? Vamos somar então. Deixa eu ver onde está uma soma aqui. Ele está somando aqui, ó, A3, A5 e A6. Vamos dar um Enter. Estava dando 1.146, não é isso? Agora só 146. 1.000 agora não é mais número, ele é texto. Então, está mais que provado. Vamos fazer uma questão aqui? Bem simples. Aqui está a teoria. A questão está na página 228. No Microsoft Excel, aplica-se também ao Calc, que é um aplicativo de folha de cálculo de código-fonte aberto, que cai muito em prova. Por isso que eu adaptei essa questão. Foi cobrada para delegada da Polícia Civil, adaptada só por isso, porque ela também aplica ao Calc, aí eu coloco para implementar o estudo. Então, no Microsoft Excel ou Calc, qual dos símbolos a seguir deve preceder um valor numérico para que ele seja tratado como texto? Acabamos de ver, não é o asterisco, que ele é a multiplicação, é o apóstrofo. Eles colocaram um apóstrofe. Eu até comento aqui, ó, bem, a banca só pecou na ortografia, o que em tese poderia ter anulado a questão. Aí vem uma dica. Vimos que o correto é apóstrofo. A dica é essa aqui, ó. Numa situação como essa, por mais que você saiba que existe um erro ortográfico, você conhece, sabe que apóstrofe é uma figura de linguagem que não tem nada a ver do português, não é a matéria que a gente está estudando aqui agora, você vai marcar aquela que você entende como certo, porque não confie em recursos de banca. Banca às vezes é cruel. Um recurso que ele está ali líquido e certo que você vai ganhar, a banca simplesmente não vai te dar. Então tente marcar sempre aquela que você tem a convicção que é a mais correta. Operandos e operadores. Operandos são os elementos de determinada fórmula que sofrerão a ação de quem? Dos operadores. Nem sempre os operandos serão objeto de cálculo, como ocorre na concatenação de dados, que é juntar dados ali. Nós vamos ver operadores de concatenação também. Os operadores definem a ação a ser aplicada. Resumindo, né? Vamos sair fora de teoria, vamos para a prática. Olha aqui, os operadores aritméticos, mais, menos, vezes, dividir, que a gente aprendeu lá na quarta série, né? Mas o nome correto, adição, subtração, negação, multiplicação, divisão, são todos esses. Nós vamos aprender 16 aqui agora. Alguns eu vou mostrar no Excel, outros eu só vou comentar porque eu vou deixar o link da aula completa sobre isso aqui, que eu já gravei. Sinal de mais, tranquilo, não vou mostrar no Excel, é adição. Sinal de menos é a subtração ou negação. Esse eu vou mostrar porque a negação é o seguinte, eu tenho uma função aqui, soma esses valores. Se eu quiser negar essa função e colocar ela toda negativa, coloco um menos aqui na frente, inverteu o valor, passou para menos 146. Perceberam aqui? Só esse detalhe. Vamos passar para frente. Asterisco é multiplicação, bem tranquilo, 3 vezes 3. Divisão é a barra, tranquilo. Porcentagem, tem uma aula só sobre porcentagem no canal, bem rica de detalhes, aplicação na prática. Porém, para carreiras policiais, não é o quente. É muito cobrado porcentagem para a área bancária. Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal. Aqui você deve só conhecer. Então, porcentagem é bem simples, o conceito para a carreira policial. Se você for prestar um concurso na área bancária, compensa assistir a aula. Essa eu não vou deixar nem na descrição, não. Mas se você escrever porcentagem Fabiano Abreu no Google, vai aparecer direto essa aula. Exponenciação é o circunflexo. Aqui começam alguns que os alunos geralmente se perdem. Quando você coloca o circunflexo, é exponenciação, 3 elevado ao quadrado. Vamos testar? Igual 3 elevado ao quadrado. 3 vezes 3, 9. Então, fechamos mais um. Vamos avançar aqui, não vou aprofundar. Quem quiser aprofundar, assiste a aula. Vou deixar na descrição aí e está dentro da área AD também. Exponenciação foi. Então, esses aqui foram operadores aritméticos. Aqui o significado e o exemplo. Se você não tem um e-book, dica, bizu, vai dando print, anota. Eu deixei no canal, o vídeo de capa do canal, tá lá um policial civil que aprovou agora, impostou em 2018, que é o André. Ele não comprou material. Ele falou, eu até arrependi e tal, não comprei, estudou só pelo canal, foram 20 e poucas aulas. Ele estava sem grana e tal, estudou só pela internet, todas as matérias, passou.
já mandou agradecimento, gravou um vídeo só agradecendo a gente. O vídeo dele está aqui no canal. Dá uma conferida lá que é motivador a história do cara. Vamos lá então. Então, professor, eu estou sem grana e tal, eu já comprei um curso, não posso investir mais. Vai dando print, anota, passa a mesma coisa. Passa quem compra, passa quem não compra, só não passa quem não estuda. Sinal de igualdade, o sinal de igual. Esse eu tenho que comentar porque geralmente a gente conhece o sinal de igual para iniciar uma função, conforme a gente fez aqui, ó, igual soma. Vou tirar esse menos aqui. Mas eu posso fazer uma comparação também. Por exemplo, eu vou perguntar se 45,6 é igual a 146. Não é. Então ele vai retornar um valor lógico, verdadeiro ou falso. Eu começo com igual, 45,6. Eu vou perguntar para o Excel agora. É igual a 146? É igual? Não é, né? Então ele tem que me retornar falso. Falso. Agora eu vou perguntar o seguinte. Igual 45,6 é igual a Fabiano? Igual a Fabiano? Falso. Mas eu quero um verdadeiro. Então eu vou fazer o seguinte. Igual 45,6. Aí eu vou perguntar o seguinte. Diferente agora. Olha o sinal novo aí. Diferente. É assim. 45,6 é diferente de 146? É diferente. Totalmente diferente. Então ele vai retornar verdadeiro. E isso aqui são valores lógicos. Vimos então o sinal de igualdade. Igual. Maior que é tranquilo, tá aqui, ó. Maior que, menor que, maior ou igual. Aqui. Sinal de maior ou igual, você vai mesclando. Não vou entrar explicar isso não. Esse aqui é bem simples. O sinal de diferente acabei de mostrar, então são operadores de comparação. Tá vendo? Igual, maior, menor, maior ou igual, menor ou igual, diferente. A gente vai fazer uma questão hoje gigante, bem grande, que cobrou também o sinal de diferente. Operador de concatenação de texto. Use o i comercial para associar ou concatenar uma ou mais sequências de caracteres de texto para produzir um único texto. Operador de concatenação é o i comercial. Vou mostrar duas variáveis disso agora. Eu vou concatenar aqui, tirar esse verdadeiro e falso aqui. Vou concatenar Fabiano Abreu igual Fabiano Abreu concatenado. Fabiano Abreu não, Fabiano concatenado com Abreu. Quando eu der um Enter, ele vai concatenar, vai juntar. Fabiano Abreu. Ficou junto ali, professor, eu estou querendo separar isso aqui. Se eu clicar aqui, não adianta, né? Vai para a função. Até adianta se eu implementar essa função. Mas primeira variação. Dou um espaço aqui, o espaço vai aparecer aqui também. Ah não, mas esse é robô, eu quero um negócio técnico. Eu mostro, calma, vou mostrar agora. Eu estou concatenando o valor que está armazenado em A1, apontei para o A1 lá, no A1 tem Fabiano, e A2, mas eu quero concatenar aqui um espaço. O que eu vou fazer? Concatenar aspas duplas, elas determinam um texto. Tudo que eu colocar aqui dentro, ele vai retornar ao pé da letra lá do lado de lá, não altera nada. Eu vou colocar um espaço aqui então. Então, o que eu fiz até agora? Peguei A1, concatenei com o espaço, mas agora eu tenho que falar que eu quero concatenar de novo e concatenar com A2. O que vai acontecer? Ele vai pegar A1, vai concatenar, ou seja, vai juntar um espaço e depois vai juntar com a célula A2. Aí ele vai me dar esse intervalo ali. E o que eu posso fazer aqui? Qualquer coisa aqui dentro, vou colocar um espaço e um i mesmo, i. O que vai colocar? Fabiano e Abreu. Qualquer coisa. Entre aspas dupla é qualquer coisa. Qualquer coisa mesmo. Posso colocar um número? Posso. Fabiano 10, Abreu. Tranquilo, né? Então a gente viu o operador e agora vamos ver a função concatenar. A função concatenar funciona pela mesma forma, mas já é dentro da função concatenar. Abro aqui e posso colocar A1 e A2. Se eu der um Enter, o que vai acontecer? Erro. Por quê? Não é o intervalo. Eu tenho que colocar aqui concatenar. Se eu quero concatenar um valor e outro, eu tenho que colocar ponto e vírgula. Agora sim, Fabiano Abreu. Duas formas de concatenar, então. E comercial já vimos, concatena.
conecta ou concatena. Operador de referência agora. 2 pontos, a gente está cansado de ver, é o intervalo de até. O ponto e vírgula é um operador que permite inserir referências únicas lado a lado. Por exemplo, eu quero a soma de B5, B15 está lá do outro lado, D5 que está lá do outro lado. Pego células alternadas e separo por ponto e vírgula, conforme a gente viu na prática hoje. E esse aqui que é o menos conhecido, espaço, operador de interseção. Ele produz uma referência a células comuns a 2 referências. O que ele faz então? Vou pegar esse mesmo exemplo aqui. Na prática fica mais fácil explicar. Vou abrir uma nova aqui, planilha. Vou colocar a função aqui mesmo. Sinal de igual. Ele está apontando para 2 referências e vai retornar um valor. Ele pegou referência de B7 até D7, que está aqui, ó, B até D, B7 até D7, C6 até C8. Ele vai retornar esse valor central aqui, ó, que é o cruzamento desses dois range, dessas 2 séries de dados. Esse valor central. Então, ele está na C7. Vou colocar um valor aqui em C7. Ele retorna esse valor. Isso serve para alguma coisa, Fabiano? Demais da conta. Serve muito aqui, ó. Vou preencher outros valores aqui, vocês veem que não alteram nada. Valores adjacentes ali não interferem. Ele vai pegar, basicamente, esse valor aqui, ó. O valor que está no cruzamento desses dados. Para que serve isso? Você cruza a coluna com a linha. Para você, numa tabela gigante de dados, você retornar, por exemplo, o mês e algum elemento, por exemplo, quantas camisas vendeu no mês de janeiro na minha loja? Você tem uma planilha gigante. Essa função ela vai entrar dentro de uma função mais complexa para complementar essa planilha, mas via de regra para isso. Ela vai pegar o dado da coluna com a linha e vai retornar aquele ponto de cruzamento. Ah, então em fevereiro vendeu 20 camisas. Imagina que aqui seja um mês, ó. Janeiro, fevereiro e março. A alça de preenchimento, vamos dar adiantada nela aqui, ó. Alça de preenchimento, janeiro, fevereiro e março. E aqui quantidade, por exemplo, quantidade. Alça de preenchimento de novo, ó. Já é aula. O que é alça de preenchimento? Essa cruzetinha preta que aparece aqui no canto inferior direito da célula e você arrasta, o Excel ele vai atualizar a próxima célula de acordo com uma lógica. E eu vou mostrar aqui mais para frente no capítulo específico como que é essa lógica. Mas vocês já perceberam que janeiro ele entendeu, colocou fevereiro e março. Quantidade ele só replicou, porque ele não entendeu uma sequência. Basicamente, ele faz até uma progressão aritmética, se for o caso. Se ele entender que existe uma sequência lógica, ele vai implementar isso para o usuário. E às vezes não dá certo e às vezes você não quer que ele atualize. Aí que entra a referência absoluta. Você trava a função para que ele não atualize. Vou mostrar daqui a pouco também, está no material. A gente vai demonstrar isso aqui. Mas já para adiantar, a alça de preenchimento, ela funciona assim, para você arrastar e atualizar. Então, aqui, ó, é como se eu estivesse perguntando, em fevereiro, quantas camisas venderam? Qual quantidade? 20. Em março, 30. Ah, eu queria março aqui, ó, esse cruzamento de dados aqui. Eu teria que mudar o meu cruzamento de dados aqui, ó. Vamos ver se eu consigo fazer isso aqui arrastando. Vamos ver. Aqui, ó. 30. Agora deu 30 aqui, mas está igual? É, 30. Mudou. Se eu mudar aqui, ó, 15. Alterou, tá vendo? Eu tenho que mudar lá e deixar um espaço aqui no meio. Ó. O que a gente está estudando é só esse espaço aqui, ó, entre as 2 referências. Como que isso chama, então? Operador de interseção. Vamos voltar lá para o slide para a gente seguir de forma mais didática possível. Operandos e operadores, vimos todos, revisem. Tem dúvida? Assistam às aulas complementares. Alça de preenchimento agora, vamos lá na alça de preenchimento. Já deu uma adiantada, vamos para o capítulo, vamos. O povo de Minas fala muito errado, né? Vamos para o capítulo, vamos para a página 234. 234, cadê a apostila? Está aqui. 232, 233, olha, está aqui, ó. A partir de agora, fique atento a todas as formas que o cursor assumir. Cada formato está associado a uma função. Isso é muito fácil, muito tranquilo. A alça de preenchimento está aqui. Dê uma lida para se inteirar. Eu vou mostrar aqui a essência. Tá a partir daqui, ó. Eu vou mostrar na prática alguns
mas eu recomendo que leiam. Eu vou até passar devagar aqui, para quem não tem, dá uma lida nessa teoria básica. Está na página 236, dá um print nisso aqui. Dá um printzinho aqui também. Tá vendo aqui, ó, terça, quarta, quinta, sexta. Alça de preenchimento, aplicação em fórmulas. A aplicação em fórmulas é o que mais é cobrado em prova. Tá vendo? Isso aqui, ó, eu vou mostrar na prática lá agora e a gente já vai entrar na parte de referências relativas, absolutas e mistas. Travando a língua já é um cansaço, né, pessoal? Final do dia. Vamos lá, então. Agora é o seguinte, tem meus dados aqui. Vou colocar a função. Uma função nova. Vamos colocar a função média que eu trabalhei essa semana no Instagram. Pede os cartãozinhos lá que a gente vai mandar para você. Média de 20 e 40. O que a função média faz? Soma todo o intervalo e divide pela quantidade de itens. No caso aqui, 40 mais 20, 60. Vai dividir por 2, 30. Achou a média. Alça de preenchimento, atualização de funções. Rodo, puxo para baixo aqui, ele vai atualizar. De que forma? Ele entendeu na cabecinha dele lá, do Excel, se é que ele tem cabeça, que eu quero fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, ó, aplicar uma média, eu quero fazer isso aqui e isso aqui. Percebam que é a mesma coisa, 30 e 60, 90 dividido por 2, 45. Dá uma olhada, ele pegou esse intervalo aqui, pegou aqui. Mas haverá casos em que o usuário ele não deseja que isso seja atualizado. Aí que entra a referência absoluta. O que é uma referência? É isso aqui, ó. B1, AC1 é um intervalo. Essa referência está apontando para algum canto. Quando eu arrastei, B1 e C1 virou B2 e C2 e depois B3 e C3. Não desejo que isso aconteça. Vou travar, então, vou tornar isso aqui absoluto. F4 é a tecla de atalho. Apareceu o cifrão. Dica, o cifrão ele trava, ele torna a referência absoluta. Se ele tiver antes da letra e antes do número, ele travou a célula. Se ele tiver só antes da letra e não tiver no número, ele travou só a letra, só a coluna. Então, essa interpretação é que confunde na hora da prova. Aqui está tudo travado. Quando eu arrastar, primeira pergunta, vamos ver se você está acompanhando aí o raciocínio. Quando eu arrastar esse 30 para baixo aqui, o que vai acontecer agora? Qual valor vai aparecer na célula D2 e D3? Arrasta direito, né, professor? Está embaixo. 30. Por quê? A referência ficou absoluta, ela ficou fixa. Então, vai ser sempre média de B1 até C1. Todas as médias. Posso arrastar isso aqui até o infinito e além, que o negócio vai só repetir 30, 30, 30, 30. Se eu puxar para frente, mesma coisa. Ele não vai alterar, está absoluto. Agora vai entrar a referência mista. O que é mista? É a parte que dá mais confusão na gente, que tem que prestar mais atenção. Então, vou dar um zoom aqui maior ainda, para ficar bem tranquilo. Olha aqui. Dica, a trava vem atrás. Eu sempre imaginei o seguinte, o número está querendo crescer, está querendo correr, ou a letra, a coluna, vai atrás e segura, trava. Não é à frente, é sempre atrás. Dá uma olhada. Trava o B, trava o 1. A leitura, assim, reta é essa. Aquela leitura nada técnica. Aqui, vamos fazer a leitura. C1 está travado. Trava o C e trava o 1. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos colocar uma função agora mista. Aciona F4 de novo. Ele tirou lá, ó. Tirou a trava do B, deixou só o 1 travado. Tirou a trava do C e deixou apenas o 1 também, do C1. Se eu arrastar agora para baixo, o que vai acontecer? Nada. Por quê? O B está solto, mas eu estou dentro da mesma coluna, eu posso descer aqui arrastando que não vai atualizar a letra. Atualiza número. Ele vai funcionar se eu arrastar para frente. Atualizou. Por quê? Porque o 1 está travado. Mas tanto faz, eu estou na linha, não mudei de número 1 para nada. Eu montei uma tabela, é bom até que você imprime e faça teste nela. Ela está no e-book, mas está na aula que eu vou deixar aqui também. Como eu falei, eu não vou aprofundar nessa parte de referência não, só quero mostrar para vocês que existe a trava e como você identifica ela aqui. Agora, uma aula mais completa é a que eu vou deixar aqui na descrição para você assistir. Nela eu explico
mostro como que faz os cálculos. Para quem está iniciando mesmo, eu criei até uma tabelinha para você anotar e fazer vários testes, tá bom? Então, não vou aprofundar mais do que isso, não. Resta você saber isso aqui, ó. Ah, era aqui, ó. Essa tabelinha. Quem não tem o material já dá um print nela, mas eu uso na aula também. Endereço de partida, endereço de chegada, linhas percorridas, colunas percorridas. E a explicação toda aqui, ó. Tudo aqui para baixo. E aqui, a questão de relativa, absoluta, tá vendo? Tudo explicadinho aqui. Essa questão, eu não vou corrigir ela agora. Tá vendo que tá mandando arrastar aqui, para você ver qual que é o resultado? Questão bem interessante, tentem fazer. Se não conseguir, assiste a aula que eu vou deixar na descrição e dentro da plataforma também. Eu já corrigi essa questão nessa aula, uma aula já gravada, mas que ela tem tudo a ver com o conteúdo desse edital. Para a gente não delongar demais. As aulas estão ficando longas porque eu estou tentando passar o máximo de conteúdo. Divida dentro do seu cronograma de estudo 2, 3 vezes a aula, mas não deixe de assistir porque ela está bem densa de conteúdo. Agora, funções, intervalos e argumentos. Isso aqui é um pulo do gato danado. O argumento é o valor que você coloca ali dentro da referência e tal, mas ele pode variar de acordo com a função. Isso nós vamos mostrar principalmente entre as funções maior e menor, que são bem parecidas, e função mínimo e máximo. Aí você vai entender essa questão de argumentos também. Essa função si eu não vou utilizar para correção não. Ela está muito bem explicada, desenhada, literalmente, mas só quero mostrar para vocês a estrutura da função si. É um teste lógico que retorna um valor se verdadeiro e um valor se falso. Um ou outro. Sempre, pessoal, sempre, a função vai fazer uma pergunta, que é um teste lógico. Aí ele vai te perguntar, esse valor é maior do que 10? Pronto, você vai analisar tudo que está na função e vai chegar numa conclusão. É. Então é verdade. A pergunta retornou verdade? O que tiver aqui vai ser a sua resposta. A pergunta retornou mentira? O que tiver aqui vai ser a resposta. Mas o que acontece são funções aninhadas ou funções que dependem de outros cálculos internos, como é o caso aqui, ó. Nessa, eu expliquei com detalhe aqui, ó, bem detalhado. Tá o gabarito aí, a explicação. E tem na videoaula também. Mas não vou corrigir essa específica, a gente vai corrigir essa outra aqui. Eu só parei para a gente entender a função si. E a partir de agora eu vou dar uma palhinha rápida sobre as funções maior, menor, mínimo e máximo, de forma muito rápida mesmo, porque eu vou deixar a aula completa aqui para você assistir. Só para a gente não ficar muito perdido nessa aula. Então vamos lá. Eu vou selecionar aqui uma série de valores, diminuir um pouco para a gente enxergar mais a planilha. De 1 até 10, tá ótimo. Atualizou automaticamente porque eu apertei Ctrl, tá, pessoal? Se eu não apertar Ctrl, não funciona não. Cliquei com a alça de preenchimento para mostrar para o Excel que eu desejava criar uma sequência, acionei Ctrl aqui, ó. Se eu não acionar Ctrl, ele vai apenas replicar o valor. Se eu aciono Ctrl, ele... Não acionei Ctrl, né? Falei, mas não acionei. Aciono Ctrl. Pronto, 10. Rapidinho, pessoal. 4 funções, maior e menor, que são idênticas na sua estrutura, mínimo e máximo. Igual, maior. Maior. Olha lá, retorna o valor késimo de um conjunto de dados. O que é esse késimo? É a posição. Eu quero saber o maior valor desse intervalo de dados. Aí você olha e fala assim, é fácil, é 10. Mas mesmo assim, entra agora a questão de argumento. Esse valor késimo, percebam que tem um kzinho aqui, ó, tem a matriz de dados e o k. Esse késimo é a posição, ele exige argumento, é obrigatório que você coloque a posição que você quer. Coloquei de 1 a 10 na sequência para ficar mais didático, para ficar mais fácil. Então é o seguinte, eu quero o maior número, porém, não é o primeiro maior não, eu quero o segundo maior. Qual que é o segundo maior aqui? É o 9. Eu gosto de colocar fácil assim para a gente responder sem função, que você tem certeza que a função funcionou. Então eu quero o maior, mas é o segundo maior. Então eu coloco aqui a posição. Isso é o késimo, só isso. Então ele vai retornar 9, tem que retornar 9. Por que entender isso aí? É o segundo maior. Ah, eu quero que retorne o maior mesmo, então tem que colocar 1.
primeiro maior, vai retornar o 10. Eu quero que ele retorne o décimo maior. Se são 10 valores, o décimo maior vai acabar sendo isso aí, garoto, isso aí, garota. 1, o menor número. Inverteu a coisa. A função menor tem o mesmo sentido. Vai retornar o menor de acordo com a posição késima. Qual é a diferença para mínimo e máximo, então? Vou deixar isso aqui. Igual mínimo. Mínimo. Retorna o valor mínimo contido em um conjunto de valores. Qual que é o mínimo aqui? É o 1. Vou dar um Enter e ele vai aceitar. Por quê? Qual que é a diferença, então? É a mesma função? Não. A diferença do mínimo é que ele memoriza isso. Eu memorizei dessa forma e não misturo mais quando aparece em prova. Mínimo você lembra do salário, salário mínimo. É o mínimo que você precisa. Ela não exige mais argumentos. Você deu Enter ali, ela aceita. A função máximo, se eu não colocar o valor késimo aqui, ela retorna erro. Você inseriu um número insuficiente de argumentos para esta função. Como assim? Ela exige, ela não é o mínimo, ela é o maior, ela exige argumentos extra. Então tem que colocar, senão não funciona. Coloca o ponto e vírgula e coloca a posição que eu quero. Eu quero o maior de todos mesmo, o primeiro maior, 10. Agora aqui, se eu colocar o mínimo de A1 até A10 e colocar um ponto e vírgula, 2, o que vai acontecer aqui? Vai dar erro? Não. Porém, aí entra a questão de argumento. Eu coloquei um argumento extra. É o intervalo de A1 até A10 mais o número 2. É como se eu colocasse mais o número 2 aqui nesse intervalo. Nesse caso não vai fazer diferença, porque o mínimo de A1 até 10 é o 1. Mas vamos fazer uma coisa aqui agora. Vou colocar aqui o valor. Vamos trabalhar com a função máximo, que tem a mesma estrutura, mas vai dar uma didática mais legal aqui. Máximo. Deixa eu dar um Enter aqui, para ficar maiúsculo. Máximo de A1 até A2, acrescentei um 2. Vai retornar 10, né? Naturalmente, que é o máximo. Mas se eu coloco um valor aqui maior que 10, ele vai entrar na lista de dados. Vou colocar aqui 20, que eu sei que 20 é maior que 10. Quando eu der um Enter, ele vai retornar 20. Por quê? Embora ele não exija o késimo, ele permite que eu coloque um argumento extra, um número que não está no nosso intervalo. Imagine com uma tabela que você não pode mexer, mas você deseja comparar alguma coisa, você quer retornar alguma coisa e lançar um número ali a mais. Você coloca do lado de fora, ponto e vírgula e coloca o número. Vou dar um Enter, vai retornar 20. Ah, mas 20 não está aqui no intervalo. Quando eu clico aqui, ó, só tem até 10, mas está ali fora. Entenderam isso aí? Sossegado, né? Agora a gente já tem condições de resolver essa questão aqui, ó. Questão simples porque já conhecemos a estrutura da função se e esse maior e menor aqui, por enquanto, ele só veio como texto, não é função ainda. A próxima vai estar a função, isso aqui é só pegadinha. Essa é bem simples. Se, sempre uma pergunta, valor se verdadeiro, valor se falso. Qual que é a pergunta? Se soma de 3, 4 e 5 for maior que 10. Essa é a pergunta. Eu vou responder então. 3, 4 e 5 é maior que 10? É, porque 3 mais 4 mais 5 dá 12, não é isso? 12. 12 é maior que 10? Verdade. Então, vai retornar valor se verdadeiro está aqui. Valor se falso está aqui. Nem considero. Valor se verdadeiro, maior. Bem simples. Corrigir rápido porque essa é de graça. Não entendeu não? Volta, refaça. Pergunta, respondemos. Tá aqui, dá 12. 12 é maior que 10? Verdade. Retorna o primeiro valor que verdadeiro. Vai retornar a palavra maior, tá entre aspas dupla, lembra? Só isso, gabarito maior. Vamos para uma questão para queimar fosfato. Agora sim, uma função aninhada, aquela que depende do resultado de uma função para que a outra entre em ação. Supõe ainda que a fórmula a seguir tenha sido digitada na célula D6. D6 vai estar aqui, ó, 5, 6. Estaria mais ou menos aqui, ó. Mas tanto faz, né? Só para a gente localizar. Função se, então, se menor A1, C4, ponto e vírgula 5. O que é isso? Você acabou de ver função maior e menor. Primeira coisa, gente, vou analisar isso aqui. Vou analisar. Menor de A1 até C4. Vamos fazer melhor. Já está desenhado para a gente ganhar tempo.
Resolva por parte. Já conheça a função menor e maior. Qual que é o menor valor de A1 até C4? Mas é o quinto. Tá vendo que ele exige argumento? Eu quero a quinta posição. Dica: organize os dados. Eu sei que o intervalo de A1 até C4 tem esses valores aqui. Coloco os valores em linha reta. O que eu preciso agora? A posição. Quinta posição. Quem que é o quinto menor? O menor, a posição está aqui, ó. O menor é esse. O quinto menor, se a posição aqui, ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto, o quinto menor é o 4. Tá lá, 4. Agora entra o quê? Entra o sinal de diferente. Até agora o que eu sei? Se 4 for diferente de quê? Mesma coisa, qual que é o maior número no intervalo de A1 até C4, mas na sexta posição. Mesma coisa. Agora eu quero o maior, é de trás para frente, né? Eu tenho o maior de todos. Segundo maior, terceiro maior, quarto maior, quinto maior, sexto maior. O sexto maior vale 5. Então a função se, qual que é a pergunta dela? Se 4 for diferente de 5, retorne o meu valor se verdadeiro. Se não for, retorne falso. Eu sei que 4 é diferente de 5. Então ele vai retornar isso aqui, ó. Posso esquecer aquilo lá. Já sei que eu tenho que trabalhar no valor se verdadeiro. Se aqui tivesse o número 10, por exemplo, só, eu já ia achar a resposta. Mas como não está, a questão quis te cobrar mais raciocínio, você vai ter que novamente calcular qual que é o menor valor no intervalo de A2 até B3, mas é o segundo menor. Olha o argumento, o caésimo que ele pede. De A2 até B3, olha lá onde está o intervalo. É só esse aqui agora. Eu tenho essa série de dados ali, ó, 1, 2, 5, 5. Está perguntando só isso. O menor nesse intervalinho aqui, mas é o segundo menor. Primeiro menor, segundo menor, é o 2. Então, essa equaçãozinha aqui retorna para mim o quê? 2. Vamos entender a função se? Se 4 for diferente de 5, retorne 2. Qual que é o gabarito? Qual é o gabarito? Fácil demais, 2. Fechou. É essa aí. Letra D. A próxima aula, então, deve ser PowerPoint. Espero lá. Um forte abraço e até mais.